Paz do Senhor! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel, um livro que tem grandes experiências, tem milagre, tem orientação da parte do Senhor para mim e para você. Amém? Hoje é o capítulo 5. O título é: Você é servo ou serva? Não entre em terra estranha. Às vezes a curiosidade vem, não é verdade? Porque nunca foi ali, nunca foi daquele jeito, porque a palavra de Deus não nos ensina assim. Mas a curiosidade vem, a vontade vem. Não entre em terra estranhas. Porque a curiosidade pode trazer uma dificuldade terrível. Pode trazer percas espirituais, pode trazer consequências que eu e você nem imaginam. Então vamos vigiar. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E terras estranhas que eu e você não conhecem, é melhor ficar sem conhecer, para que amanhã não perca o melhor de Deus. 1 Samuel 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Veja que os filisteus, eles sabiam do poder de Deus. Eles sabiam que onde Israel estava com a arca, ele não perdia a guerra. Mas nesse momento, perderam a guerra porque estavam em pecado, principalmente os filhos de Eli. Mas os filisteus sabiam que aquele povo era forte com aquela arca. Eles sabiam que Deus era tudo naquela época, mas eles roubaram. Se eles tiveram o atrevimento de pegar a arca da aliança, imagine a vida de um servo, de uma serva. Esse povo aqui representa o adversário. Ele pode conduzir seus olhos por caminhos que é abismo. Por conta de datas festivas, você ter curiosidade e você entrar em terrenos estranhos, onde você é serva do Altíssimo, o inimigo não vai respeitar, porque até a arca da aliança eles levaram. Não perca o melhor de Deus na sua vida, nem eu também. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dadom e a puseram junto a Dadom. Veja, além de pegarem a arca, ainda levaram para a sala dos seus deuses, onde ficavam os seus deuses. Por quê? Porque eles queriam mostrar que o Deus deles era superior. E não dá certo. Água com óleo não fica junto. Você é servo e serva. Se aqui eles não respeitarem levar a arca da aliança, que é a presença de Deus, eu e você temos a presença de Deus. Não vamos perder por conta de curiosidade. Terras estranhas, com certeza, é morte espiritual. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram Dagom e a tornaram a pô-lo no seu lugar. Aqui era a arca, era o poder de Deus que estava ali. Deus começou a mostrar a eles que onde Deus está, Deus nenhum reina. Porque naquele dia a estátua de Dagom estava caída, mas a arca continuava de pé. Quando a gente tem a arca do Senhor, a presença de Deus nas nossas vidas, a gente fica de pé. Não precisamos entrar em terras estranhas. Porque onde a gente estiver, as pessoas vão ver que a arca da aliança, que a presença de Deus está conosco. Mas ali era diferente. Ali eram os filisteus que queriam, porque queria a presença de Deus ali. Às vezes tem filisteu olhando para mim e para você, para ver se leva a gente para perto dos deuses dele. Se eles fizeram isso com a arca, imagina comigo e com você. Vamos vigiar. Nosso lugar é na presença do Senhor. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom, ambas as palmas das suas mãos,
estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. E o interessante é que 2 vezes esse Dagon estava caído com o rosto em terra, porque Deus abate. E agora Deus quebrou algumas partes do corpo de Dagon, para que aqueles filisteus entendessem que Deus é Deus. Deus é Deus na minha vida e na sua. Quando a gente está com o Senhor, do jeito que Ele fez aqui, Ele faz na nossa vida. Ele dá livramento. Ele mostra aos filisteus que a gente é diferente. Agora, não precisa a gente ir para as terras estranhas deles. Onde a gente está, o Senhor nos honra. Por isso, nem o sacerdote de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon pisam o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Veja que essa ação do Senhor fez com que, e até o dia de hoje, eles trouxessem tradições. A gente não precisa de tradições. A gente precisa só de adorar. A gente precisa de amar e estar na presença do Senhor. Porque Ele fez isso com Dagon, porque a honra, a glória e o poder está com Ele. A gente não precisa imitar filisteu. A gente não precisa ir para terras estranhas para ser abençoado ou abençoada. Ah, mas alguém prometeu isso. Não, fica na porta. Quem vai abrir a porta, quem vai te honrar é o Senhor. Não precisa estar agradando a filisteu. Agrade ao Senhor. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroides em Asdod e nos seus termos. Veja que o Senhor colocou essa doença ali de hemorroide. Para eles entenderem que o lugar da Arca da Aliança não era ali. A Arca da Aliança era para estar com os judeus. Eles foram atrevidos. E o que foi que conseguiram? Hemorroide. Porque Deus é Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus permite que a pessoa faça algo, mas depois a justiça dele vem. Ele permitiu que levasse a arca dele, mas foi lá, na terra do inimigo, que ele transformou, que ele colocou maldição, para mostrar a eles que não tem estátua certa, que o poder é do Senhor. A gente não precisa adorar a estátua. A gente precisa clamar o Deus vivo. A gente precisa estar com a Arca da Aliança na nossa vida todos os dias. É o suficiente para Deus nos honrar. Glória a Deus. Vendo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram: não fique conosco a Arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. O que eu acho interessante é que eles entenderam que a Arca da Aliança não podia ficar ali. Mas eles mesmos disseram que a mão de Deus era dura contra o Deus deles. E que Deus é esse? Que outro Deus destrói, quebra parte do corpo? Que Deus é esse? Mas quando a pessoa está cega, quando a pessoa vira um filisteu, Deus mostra o poder dele e a pessoa não entende, porque perdeu o entendimento. E eram os filisteus. Eles quiseram se livrar da arca, mas o seu Deus, que não fez nada, que o nosso Deus quebrou o corpo deles, parte do corpo, eles continuavam ali com Dagon. Sabe o que é isso? Falta de visão de Deus. Que eu e você continue com a arca dentro de nós, na nossa casa, na nossa igreja. Não vá em terras estranhas, porque lá o Senhor não está. Você e eu tem que estar onde o nosso Deus, esse Todo-Poderoso, que destrói Dagon, está. Porque se você tem filhos que estão no mundo, ou esposa, Deus vai lá. Na terra dos filisteus, ele mostra o poder dele, como ele mostrou aqui com a hemorroide. Só precisa você orar, porque o nosso Deus é Deus de perto e de longe. Por isso, enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? Responderam: a arca de Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. Ali fizeram o quê? Levar a arca de Deus de volta.
porque eles entenderam que coisas piores poderiam acontecer a eles. Eu e você tem dono. Seja feliz, seja honrado, porque é servo. Não precisa a gente estar em terra estranha, não. Porque onde a gente está, o povo vê o poder de Deus na nossa vida. Veja que a Arca da Aliança voltou. Sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroide na parte íntima. Veja que coisa, Deus constrangeu. Tinha hemorroide na parte íntima. Porque eles pegaram o que nunca deveria ter pegado. Porque eles mexeram com a presença de Deus. Quem mexe comigo e com você se atrapalha. Porque o Senhor conhece o coração. E dependendo da armação da maquinação, o Senhor chega. Só precisa a gente fechar a boca e ser adorador. E deixa que o Senhor vai lá. Então, enviar a arca de Deus a Eclon, sucedeu, porém, que vendo a arca de Deus a Eclon, os de Eclon exclamaram, dizendo, transportaram para nós a arca de Deus, de Israel, para nos matar e nos ao nosso povo. Veja que lá também entraram em desespero. Porque o ribuliço de Deus é grande. Porque o poder de Deus é grande. Ele faz ribuliço na terra. Veja que esse povo também entraram em desespero e disseram, para nos matar e nos ao nosso povo, porque Deus é Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Descansa, porque o nosso Deus nos defende. Ele é quem trabalha por mim e por você. Ele diz, pelejarás por vós e vós calareis. O nosso papel é adorar Ele, clamar, buscar, louvar, ler a palavra e jejuar. E com os filisteus, Ele toma providência. Não precisa a gente em terra estranha, não. Porque quem vai lá e destrói tudo e todos é o Senhor. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, enviai a arca de Deus de Israel e torna para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem aos nosso povo, porque havia morte e vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. Eu acho lindo isso, né? Ele disse, vamos levar a arca de Deus de volta, porque senão ele vai destruir todo o nosso povo. Não adianta desafiar você, porque quando mexe comigo e com você, está mexendo com Deus. O filisteu que nos calunia, que nos inventa coisa com o nosso nome, a gente só adora. Porque o servo de Deus que for na terras estranhas, ele se contamina. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora Deus não. A Bíblia diz que ele foi no inferno, pegou a chave da morte e do inferno na mão. Então quem vai onde eu e você não pode ir é o Senhor. O poder dele é grande, é supremo. Ele que destrói o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroides que o clamor da cidade subia até o céu. Aqueles que não morriam eram tão atacados que o clamor deles subia ao céu. Por quê? Porque Deus mostrou que Ele é dono dos céus e da terra. Deus mostrou que a Arca da Aliança era para estar com israelita, com judeu. Porque Deus mostra quem é Ele na minha e na tua vida. Não precisa ir em terras estranhas para agradar alguém, para conseguir algo, não. Você e eu precisamos adorar só o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que quem vai em terra estranha e que toma providência por mim e por você é o Senhor. Que fala aos grandes por mim e por você para abençoar é o Senhor. Então lembre-se, você é servo, eu sou serva. Não entre em terra estranha, porque eles levaram a arca, os filisteus. Mas lá Deus agiu com justiça. Deus é que cuida de mim e de você. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então descansa, fica no teu lugar. Que quem vai lá trabalhar e te dar vitória, a mim também, é o Senhor. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.